Bom dia, boa tarde a todos, dando continuidade às nossas aulas e ao assunto conjuntos. Veremos agora os conjuntos numéricos, naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, reais e complexos. O conjunto dos números naturais surge na pré-história ainda, né? Durante o momento da humanidade em que eles começaram a desenvolver atividades como a pecuária ou a agricultura. Era necessário o controle dos rebanhos e, para isto, associavam a cada animal uma pedrinha ou um entalhe em um osso. Então, esta foi a maneira de contar e, portanto, os números, não os algarismos, mas a ideia de contar, de numerar, surgiu na pré-história. Na época do Renascimento, surgiu a necessidade dos números inteiros, não apenas para representar situações como temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água, como também representar situações em que havia prejuízo em atividades comerciais. Lucro era positivo, lógico, prejuízo tinha que ser representado através de números, o quanto havia sido perdido, por exemplo, em uma transação, e uma maneira de indicar a perda ou o prejuízo era através de um número negativo. Então, temos o conjunto dos números inteiros, surgido na época do Renascimento. Seguido a isso, nós temos o conjunto dos números racionais. Surgiram no Antigo Egito pela necessidade de representar parte de um inteiro, ou seja, havia enchentes do rio Nilo e parte das áreas cobertas pelas águas iam aos poucos sendo seca pela parte em que o rio, pelo momento em que o rio voltava ao seu leito natural. Então, os registros datam dessa época, 300 anos antes de Cristo, na obra do matemático grego Euclides. O conjunto dos números naturais, como podem ver, tem os números inteiros, como também é um número natural. A diferença entre o inteiro e o natural é o sinal. Mas nós temos aqui números naturais 0, 1, 2, 3, que fazem parte do conjunto dos números naturais, que fazem parte também do conjunto dos números inteiros. E nós temos aqui o conjunto dos racionais, que envolve frações ou números decimais, números que não são inteiros, né? Frações e números na representação decimal. Destacando que esse conjunto, todos os números que estejam na forma decimal têm uma representação fracionária. E neste conjunto aqui nós temos tanto números com uma quantidade de casas decimais finita, quanto com número de casas decimais infinitas, desde que sejam periódicos, repetem indefinidamente. Então, o conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser representados na forma de uma fração. Seguem-se o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não podem ser representados através de uma fração, como os números racionais. Esse número, por exemplo, raiz de 2, que é atribuído a Hipasso do Metaponto, um discípulo de Pitágoras, que questionou a existência de uma raiz quadrada do número 2. Como não foi encontrado um número com a quantidade de casas decimais finita, então esse número, como raiz de 2, como menos raiz de 7, raiz de 2, raiz de 3, que esse aqui é o resultado, né? Raiz de 3, π e assim por diante, são números que não podem ser representados através de uma fração.
Segue-se o conjunto dos números reais, que engloba todos os conjuntos anteriores. Né? Então, o conjunto dos números reais, temos números negativos, 0, e números positivos. Temos números racionais, como também temos os números irracionais. Então, o conjunto dos números reais engloba todos os números dos demais conjuntos apresentados anteriormente: naturais, inteiros, racionais e irracionais. A este conjunto segue o conjunto dos números complexos. Matemáticos como Girolamo Cardano, Niccolò Tartaglia e Leonhard Euler fizeram estudos importantes e estes estudos formaram a base para a compreensão e a estruturação do conjunto dos números complexos. O número complexo é formado por uma parte real e uma parte imaginária, sendo a parte imaginária a raiz de um número negativo, já que não havia como calcular, melhor dizendo, a raiz de um número negativo, até anteriormente ao surgimento dos estudos destes matemáticos na tentativa de encontrar uma solução para este problema: como calcular a raiz de um número negativo. Esse conjunto é formado por números que têm a representação Z igual a mais BI, onde A é a parte real do número complexo Z e BI é a parte imaginária do número complexo Z. Então, este conjunto dos números complexos é formado pelos elementos Z, tal que Z é igual a mais BI, ou seja, todo número complexo tem obrigatoriamente, não obrigatoriamente, como nós veremos depois. O número complexo é representado de uma forma geral, formado pela parte real e pela parte imaginária, sendo A, ou melhor, com A e B, pertencente aos números reais, e é a unidade imaginária. I é a raiz de -1, a raiz quadrada de -1, como aqui está. I é a representação da raiz quadrada de -1. Em resumo, o primeiro conjunto, o conjunto dos naturais, que surgiu na pré-história, né? A representação, não os algarismos. Os algarismos vieram a serem criados séculos, milênios depois, né? Então, nós temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais, segue-se o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais. Ao conjunto dos números inteiros, segue-se o conjunto dos números racionais, que engloba os inteiros e os naturais. O conjunto dos números irracionais não engloba nenhum destes daqui, é um conjunto à parte. Ele é um conjunto disjunto, ou seja, não há nenhum elemento comum entre o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais. Segue-se o conjunto dos números reais, que contém todos os demais números, e, por último, o conjunto dos números complexos, que engloba todos os outros conjuntos. Esta foi, portanto, o assunto da aula de hoje, conjuntos numéricos. A todos um bom dia, uma boa tarde e até a próxima aula.